Salve, torcida do Tricolor Paulista, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria. Estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso Tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso Tricolor. No final do vídeo, deixe seu comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo, torcida? E nunca esquecendo, vamos São Paulo, seu velho like pro velho amigo Zé Maria, certo? É isso aí, torcida, começando a semana. Espero que todos tenham passado bem na Páscoa, né? E, bom, muita coisa aconteceu nesse final de semana, né? Eu estava viajando, então não fiz vídeos, então fiquei só vendo e observando também, como todos vocês, os jogos de finais de campeonatos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, né? E, bom, escutei muita coisa, né? Vi muita coisa também, né? O Diniz sendo campeão lá com o Fluminense e muitos São Paulinos aí, né? Falando do Diniz, que o Diniz é sensacional, que o Diniz é maravilhoso, né? E eu não me esqueço das coisas tão facilmente assim, né? Eu acho que a gente sempre tem que guardar aquilo que acontece, principalmente com o nosso São Paulo, né? Com relação ao Diniz, sem dúvida nenhuma, o Fluminense vem jogando bom futebol, né? Aí o Ganso, sem dúvida, tá com ele, tá jogando uma bola, voltou a jogar bem novamente, com prazer de jogar, a gente percebe isso no Ganso, né? E o Diniz acertou o time do Fluminense e o Fluminense realmente joga um bom futebol. Só que eu não esqueço das coisas, né? Quando vocês comentam aí, me vi muitos comentários aí sobre Diniz, jogadores que saíram do São Paulo e foram campeões nesses estados aí que eu comentei agora. E eu também não esqueço desses jogadores quando estavam no São Paulo. O Diniz ficou um ano e meio, se eu não me engano, no São Paulo. Nesses 12, 16 meses que ele ficou no São Paulo, ele teve altos e baixos. Teve muitas críticas, né, com relação àquela saída de bola dele, né, o jeito do São Paulo jogar, jogadores, dirigentes, todo mundo reclamando nesse estilo de jogo naquela época que ele estava como técnico do São Paulo, né? E, bom, o Diniz, uma coisa que eu sempre achei bacana dele, que ele nunca pediu jogador. Nunca viu o Diniz reclamar para pedir jogador para a diretoria do São Paulo naquela época do Leco, né? E pelo contrário, acabou perdendo, né? Perdeu o Brenner, perdeu o Antony. Então ele nunca reclamou, ele tentou se virar, né? Ele fez o nome do Léo Pelé, achou a posição pro Léo Pelé, pro Diego Costa, né? Pro Gabriel Sara. Quem lembra, ele defendia o Gabriel Sara pra caramba, e a torcida do São Paulo metia a boca no Gabriel Sara, no Igor Gomes. Quer dizer, a gente sabe muito bem o que passou o Diniz no São Paulo. Para mim, ele fez um bom trabalho em relação a revelar jogadores, a dar posição, a dar condição para esses jogadores serem revelados pelo São Paulo na época. Porque o São Paulo, até hoje, desde lá quebrado, né, não tinha dinheiro para fazer nada, era um técnico barato, né? Então o Diniz foi bom para o São Paulo naquele momento. O São Paulo chegou a fazer um campeonato brasileiro quase batendo campeão, e aconteceu que no final o São Paulo não conseguiu bater campeão, pelo contrário, o São Paulo sofreu muito, né? Até nunca me esqueço daquele jogo Internacional em São Paulo, no Morumbi, 5-1 para o Internacional, né? Uma coisa feia. E fora as outras coisas que aconteceram com o São Paulo, resultados que aconteceram com o São Paulo, falha de jogadores, falha de goleiro, né? Pelo jeito do Diniz jogar, e as críticas eram enormes na época. Então a gente não pode ser hipócrita e bater palmo pro Diniz aqui porque ele foi campeão lá. Eu acho que o trabalho do Diniz é um trabalho em desenvolvimento. Eu acho que ele tinha que ser campeão, mostrar realmente que tem condição de ser um técnico de time de ponta, né? E o que acontece? O Diniz se reinventou também. Eu me lembro, ele passou pelo Santos, passou pelo Vasco, estava acabadinho, o Fluminense contratou ele. Ele conseguiu se levantar novamente. E tá aí, foi campeão do Carioca. Então é o seguinte, a gente tem que fazer as comparações quando o pessoal vem dizer, olha, aqueles jogadores que estavam no São Paulo foram todos campeões lá nos estados onde eles estão jogando.
Que estado eles estão jogando? Ser campeão em Minas Gerais. Tem dois times que chegam lá. É o Cruzeiro e o Atlético, sempre fazendo final. Dessa vez foi o América, que perdeu também, né? Então, quer dizer, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Quando no Atlético, desculpa, quando não é o Grêmio, é o Internacional. Quando é o Internacional, é o Grêmio. Foi o Caxias agora, o Grêmio acabou sendo campeão. Então, os jogadores estão, o Igor Gomes que está lá no Atlético Mineiro, o Reinaldo que está no Grêmio, foram campeão. Pô, agora, fazer essa comparação, né, que os caras são os campeões lá e nem jogando estão. Pelo contrário, lá o Igor Gomes é banco no Atlético, né, entra de vez em quando. No time do Grêmio, a torcida mete a boca no Reinaldo toda hora, né? Toda hora. E ele não é bem visto lá. Ele foi campeão lá. Foram falar do Pablo, o Pablo e o Vitor Bueno. Eles são banco no Atlético do Paraná, não jogam lá. O Vitor Bueno é um morto. É um rapaz novo que não tem vontade nenhuma de jogar futebol. Tá no Atlético lá, é banco, não vejo ele jogar nunca lá no Atlético do Paraná. Então o Atlético acabou sendo campeão. Quando não o Atlético, é o Curitiba. Então a gente tem que fazer uma comparação em relação ao Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte. Eu queria ver esses times disputar o Campeonato Paulista. O Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, disputar o Campeonato Paulista. Aqui nós temos os 4 maiores times do Brasil, para mim, na minha opinião, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. São Paulo e o Santos estão nessa situação ruim, o Corinthians também, daquele jeito. O que está mais equilibrado é o Palmeiras, né? Provando isso, sendo campeão. Então é isso. O pessoal faz as comparações, esquecem das coisas, né? Esquecem das coisas e colocam as coisas de uma tal maneira como o São Paulo. Olha, saiu do São Paulo, é campeão. O São Paulo foi campeão também. Foi campeão com o seu Crespo, né? O seu Hernan Crespo foi campeão. Há muito tempo não era campeão do Campeonato Paulista. Quase 16 anos, 17 anos sem ganhar um título paulista. E foi campeão. Após 3 meses, o Crespo foi mandado embora. E essas coisas que a gente tem que colocar na balança, né? O time do São Paulo, o clube do São Paulo é um clube sem dinheiro, é um clube sem condição. Hoje, fiquei sabendo aí até por informação do Nicola, que o São Paulo pediu mais 3 empréstimos, está sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, mais 3 empréstimos totalizando um valor de 17 milhões. É empréstimo atrás de empréstimo. O total que chega de empréstimo hoje no São Paulo é quase 60 milhões de empréstimos bancários. Então olha a situação que o São Paulo se encontra. Olha a situação que nós vamos caminhando. Então às vezes quando a gente briga com o Rogério Ceni, a gente mete a boca no Rogério Ceni, né? E às vezes até com razão, nós criticamos o Rogério Ceni, mas não tem outro treinador no Brasil ou fora do Brasil para dirigir o São Paulo se não for o Rogério Ceni. Pelo fato dele conhecer o São Paulo de ponta a ponta, né? Se ele é o melhor técnico, eu não sei, eu acho que não é o melhor técnico. Ele tem defeitos? Tem muitos, mas é o melhor cara para dirigir o São Paulo hoje. A gente tem que dar mão à palmatória, porque o São Paulo não tem dinheiro, é um cara que aguenta a pressão de um clube endividado, um clube que não consegue pagar salário de jogadores. Então, quem é o melhor técnico para o São Paulo hoje? Rogério Ceni, né? Trabalha pra caramba, trabalhou aí nessa temporada aí, 20 dias que o São Paulo ficou fora das finais do Paulista, trabalhou, levou o time lá para jogar contra o Tigres lá, fez um primeiro tempo horrível, que eu não gostei, já comecei a pensar, já vai começar o martírio, né? Aquela sensação de sofrimento, né? Aí veio para o segundo tempo, o São Paulo foi outro time, um time que a gente quer ver jogando assim, aquele segundo tempo contra o Tigres. Um time equilibrado, um time que joga pelo lado direito, lado esquerdo, pelo meio, com qualidade. É esse time que a gente quer ver jogar. Se vai ganhar, se vai perder, isso é outra situação. Mas você vê um bom futebol. Quando você vê um bom futebol, um time que morde bem, forte fisicamente, está correndo, está lutando, está competindo, aí você fala, bom, nós estamos no caminho certo. Se vai ser campeão ou não, isso é outra coisa, porque é um só campeão. Então, são de 30... Pô, agora começa a comprar brasileiro, né? Então, quer dizer, são 20 times para ser um campeão.
O que a gente hoje está lutando é buscar uma vaga na Libertadores, por ano que vem, aquela coisa toda, né? Então vamos disputar agora a Copa do Brasil contra o Ituano. Então, assim, o São Paulo tem que montar um time honesto, respeitado. Não precisa ter craques de bola. O São Paulo trouxe um jogador chamado Michel Araújo, uruguaio, que a gente viu jogando na lateral esquerda, não conhecia ele, sinceramente. Um bom jogador, tem estatura, sabe sair jogando, sabe tocar, sabe chegar perto da área, sabe driblar. Quer dizer, a gente deslumbra um bom jogador para o São Paulo, um meia que o São Paulo às vezes está precisando, né? Então, quer dizer, a escalação do São Paulo foi daquele jeito, ninguém entendeu nada. Agora a gente está entendendo, né? Porque o Rogério Ceni treina, a gente não está lá no dia a dia do São Paulo, né? Então, quer dizer, as coisas tem que começar a acontecer no São Paulo. O Rogério Ceni está trabalhando um time para isso. Só que a gente sabe que a coisa é muito curta. É um copo vazio, uma hora é um copo muito cheio, outra hora, né? Então, assim, a gente tem que ter uma linha reta, né? Não para cima nem para baixo. Isso que o clube do São Paulo, o Rogério Ceni, os jogadores têm que ter, né? Pararem de brigar e lutar realmente pela camisa do São Paulo, né? Então, vejo muitos falando mal do São Paulo, né? Falando bem daqueles que saíram do São Paulo. Eu não vejo assim. Eu acho que o Campeonato Paulista é um campeonato difícil, muito difícil, né? Tanto que aí o Água Santa chegou na final do Campeonato Paulista e muitos falavam, pô, o Água Santa ganhou do Palmeiras, né? Pô, ganhou, primeiro jogo. Se tivesse um jogo só, o Água Santa seria campeão, mas não é assim. E tomou de 4 ontem lá. Porque é diferente, tecnicamente, o time do Palmeiras, a camisa, a história, pô, não dá nem para comparar, pelo amor de Deus, né? E é claro que a torcida do São Paulo, do Corinthians, do Santos e de outros times realmente tá torcendo para o Água Santa. A gozação, ela tá aí, e a gente quer tirar um salvo mesmo. Mas não dá para comparar, né, gente? Não dá para comparar um Palmeiras com o Água Santa, com todo o respeito que tem que ter com um time como o Água Santa. E vou falar uma coisa, a coisa é complicada para esses times, né? A coisa é complicada e todo mundo sabe muito bem como que é. Então é assim, venham disputar o Campeonato Paulista, disputem o Campeonato Paulista, aqueles jogadores que saem do mercado de São Paulo para jogar em outras áreas, né? E eu acho que é complicado, eu acho que o São Paulo realmente foi mal no Campeonato Paulista, que a gente não vai passar pano não, foi mal, o Rogério Ceni foi mal para mim, errou muito, né? Mas o Campeonato Paulista é difícil, muito difícil, né? Então você vê aí jogadores, né? O Nicão saiu do São Paulo, jogava no Atlético Paranaense, jogava muito, e aqui para São Paulo não joga, vai jogar nesses lugares aí, eu digo, Campeonato Carioca. A mesma coisa lá, o Fluminense ser campeão, Flamengo, pô, são esses times, Flamengo, Fluminense, um campeonato para mim, de um campeonato tecnicamente muito fraco, muito baixo, né? Muito baixo. Eu acho, na minha opinião, que esses campeonatos regionais teriam que terminar, teriam que ter uma outra forma para classificar, ia ser uma classificação para o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, E, F. Eu acho que seria muito melhor e muito mais benéfico para os clubes do interior. Tá certo, assim? Então, o São Paulo, mais uma vez, recorrendo aos recursos bancários aí, né, empréstimos bancários, para ter dinheiro. Até quando, né? Até quando? Deixe seus comentários sobre isso aí, né? Deixa aí, fale aí sobre essas coisas de empréstimo bancário de São Paulo, tá certo, torcida? É isso daí. Semana começando, nós estamos aqui voltando a falar de futebol, né? Porque eu gosto de falar de futebol, né? Isso que nós estamos conversando hoje. Não ficar inventando contratações, como eu vejo por aí, né? E o pessoal não para, né? Inventa a contratação, já meteram 500 jogadores no São Paulo e eu não vejo nenhum chegar. Né? O São Paulo pedindo dinheiro emprestado e os caras tentando colocar cada jogador no São Paulo. Eu vejo, é piada, mas tudo bem, vai. É isso aí, vamos começar a semana legal, né? Que vocês tenham uma ótima semana e um bom final de segunda-feira. E vamos São Paulo!